tudo bem? Hoje é sábado e todo sábado nós recorremos de um modo muito especial ao auxílio de Nossa Senhora. Por isso peçamos que ela passe à nossa frente ao longo desse dia, nos conduzindo, nos protegendo, mas que neste momento ela nos pegue em seu colo e nos ensine como ouvir a voz de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe querida, nós recorremos à Tua proteção e ao Teu auxílio espiritual neste momento. Nos ensine a ouvir a voz de Jesus, nos ensine a fazer a vontade dEle, para que tenhamos, como Tu, uma fé forte nas tribulações e uma fé feliz e fiel por toda a vida. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele figura entre aquelas famosas passagens da Sagrada Escritura. O fato de Jesus andar sobre o mar é muito conhecido. E também é importante, porque além do Evangelho de João que nós acabamos de ouvir, ele vai ser narrado em 2 dos outros evangelhos. No Evangelho de Mateus e de Marcos também narra este fato. E é importante a gente entender o quê? Que o andar de Jesus sobre as águas, ele é imediatamente depois da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães, os discípulos pegam os 12 cestos que sobraram e vão atravessar o mar. Jesus, segundo os outros evangelhos, se retira para orar. A noite cai, e aí nós já conhecemos bem essa passagem, a tempestade vem, os ventos vêm, os discípulos ficam com medo e Jesus vai até eles. No caso de João, não se narra o fato de Pedro ter andado sobre as águas, mas simplesmente que a chegada de Jesus acalma tanto o vento quanto a tempestade. E imediatamente eles chegam do outro lado da margem. E ouvindo esse evangelho, nós podemos meditar 2 coisas muito importantes a respeito dele. E a primeira coisa que nós, meditando este evangelho, podemos compreender é que ele se trata de uma cristofania. Ou seja, Jesus está para os discípulos e para nós revelando a sua identidade mais profunda. Porque cristofania significa justamente isso, a revelação de Jesus. Porque nós conhecemos quem Jesus é, porque ele quis se revelar, ele quis se dar a conhecer. Então, em cada palavra, em cada milagre de Jesus, ele está se revelando, ele está se manifestando, mostrando quem ele é. Porque ao longo dessa semana, nós somos convidados, junto com Nicodemos, ao novo nascimento, a nascer do alto, pela água e pelo Espírito. Mas para que este novo nascimento seja possível, você deve se lembrar bem, é preciso crer em Jesus. Crendo em Jesus, nós buscamos o novo nascimento. Mas a gente não pode achar que este novo nascimento ou que a fé em Jesus é um ato mágico. Eu encontrei com Jesus e tudo... Não. Para que aconteça esse novo nascimento, é preciso viver o processo da fé, a formação do discípulo, que é justamente o que Jesus está fazendo com seus discípulos. Ele está formando. Nós poderíamos dizer que o encontro pessoal com Jesus leva a semente da fé que nós trazemos em nós a germinar. E o encontro, a semente germina. Mas isso não basta. Nós precisamos a cada dia ir formando a nossa fé, para que esta semente que germina possa crescer, produzir frutos e muito mais ganhar raízes. Porque nós já vimos muita gente que se encontrou com Jesus
que fez experiência maravilhosa com ele, mas que, como não viveu o processo de formação, foi arrancada a fé, foi destruída. E é justamente esse processo de formação que a gente vive cada vez que a gente para ouvir uma palavra, para ir à missa, para rezar. É o processo de o discípulo se colocando na presença do mestre para conhecê-lo. Veja, ontem Jesus, ao multiplicar os pães, ele mostrava para cada um dos seus discípulos, sejam os de outrora, sejamos nós hoje, que ele é o pão da vida, aquele que vem para saciar a nossa fome. Mostra quem é, mostra a sua missão. E o que nós acabamos de ver no evangelho de hoje é justamente que até mesmo nas tempestades da vida, Jesus vem e se revela. Jesus vem e mostra que está presente, e mostra quem ele é, e mostra o que ele pode fazer em favor dos seus discípulos. Veja, Jesus, ao caminhar sobre as águas, ele está mostrando a sua identidade divina. Ele não é apenas alguém como o rei Davi, como algum profeta, como pensou o povo ontem, que até queria fazê-lo rei, porque afinal de contas ele ia garantir o pão para todo mundo. Mas não é isso que ele é. Ele é Deus. Deus que domina o vento, o mar e as tempestades. Deus que está acima de todas as forças deste mundo. Aquilo que apavora os discípulos, Jesus caminha sobre, porque ele é Deus. Então, quando ele diz, sou eu, o nosso coração é levado lá no Êxodo, quando diante da sarça ardente, Moisés pergunta, Senhor, qual é o nome que eu devo te apresentar? E Deus diz, o meu nome é Eu Sou. Eu sou eu, é sempre uma maneira de revelar a presença divina. E Jesus disse, sou eu, é Deus, eu sou. Não tenhais medo. Então, neste momento, mesmo que em meio à tempestade, mesmo que em meio a toda aquela situação contrária, os discípulos dão mais um passo no seu processo de fé. Vão conhecendo que aquele a quem estão seguindo é o próprio Deus que domina o mar e os ventos. E a segunda certeza de fé que nós podemos guardar no nosso coração meditando esse evangelho é que Jesus se faz presente às lutas da nossa vida. Ontem nós vimos uma multidão que com suas doenças, com suas dores, com suas angústias, vão até Jesus procurando socorro e auxílio e recebem de Jesus esse socorro e auxílio. Mas hoje o movimento que nós vemos é justamente o contrário. Os discípulos estão no meio da tempestade, no meio do mar, no meio do vento, e Jesus vai até eles. Vejam, os discípulos estão enfrentando o mistério do mal, estão diante de coisas negativas que a gente poderia enumerar: o vento, o mar, a tempestade, a distância das margens, a ausência de Jesus. Eles estão enfrentando uma situação difícil. E toda vez que nós enfrentamos uma situação negativa, difícil, é normal que no nosso coração brote a angústia, o medo, o desespero e até mesmo a nossa fé, que está em processo de construção, que ainda está crescendo, que ainda está ganhando raízes, dá uma vacilada. É normal, porque o mal é um mistério que nos cerca, que nos afeta, que nos assusta. Mas nós precisamos entender isso que o Evangelho está nos mostrando. Durante toda a tempestade que nós enfrentamos, nós nunca estamos sozinhos. Jesus sempre virá em nosso socorro. Não tenha medo, sou eu. Deus que acaba de se revelar, se mostra perto de cada um dos seus discípulos durante as tempestades da vida. Sabe o que é mais bonito? Que neste evangelho, quando Jesus chega perto, Jesus não dá uma ordem, vento, pare, ondas, parem. Não, Jesus dá uma ordem para os discípulos, não tenham medo. Veja isso, a ordem, a palavra de Jesus, que está acima de tudo, é para o discípulo, é para você. Na tempestade da vida, não tenha medo. Jesus está contigo.
Ele vai ao seu encontro. Eu não estou tendo força para rezar, Padre, porque esse vento, porque esse sofrimento, porque essa dificuldade está me afetando, está fazendo a minha fé vacilar. Mas Jesus vai até você. Eu estou com medo, eu estou desesperado, eu estou agoniado, eu estou triste. Jesus vai até você. Esta é a certeza que este Evangelho nos dá. Jesus está sempre presente ao nosso lado nas tempestades da vida. E o evangelista termina dizendo que os discípulos queriam que Jesus entrasse na barca. Mas quando eles deram conta, já estavam do outro lado. Porque é isso que Jesus faz. Antes que a gente perceba, nós já atravessamos a tempestade. Nós já vencemos as lutas. Nós já chegamos do outro lado. Então, diante desta palavra, vamos viver o processo da fé. Deus está se revelando a cada um de nós através da sua palavra. Mas Ele não apenas mostra quem Ele é, mas Ele mostra que está com você. Diante de todas as realidades negativas que nós enfrentamos no tempo presente, seja as causadas pela pandemia e tantas outras que cada um de nós conhece bem, quais são os ventos que nos cercam, quais são as ondas que querem que nós afundemos, procuremos por Jesus. Porque na maior tempestade da vida, Ele sempre estará ao nosso lado para nos sustentar e nos conduzir firmes em segurança para o outro lado. Tudo passa, tudo se vence quando nós acolhemos Jesus que está ao nosso lado. Eu peço sobre você toda a bênção de Deus para que nas lutas e dificuldades da vida a sua fé cresça e se fortaleça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.